Oh, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Quero dizer que Deus é bom, o diabo não presta, Jesus está voltando, amém? Ainda bem que a gente crê do mesmo jeito, aleluia. Então, quero agradecer a todos, pastor Tony Massa, pastor Fábio e Ísia. É a terceira vez que eu estou aqui e eu realmente me alegro em rever os irmãos e ver o crescimento que Deus tem dado na vida pessoal de vocês e na obra. E eu creio realmente que quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, mais Deus pode nos abençoar e dar crescimento nas nossas vidas. Porque todo crescimento sólido e duradouro nas nossas vidas, ela vai vir através do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, vamos iniciar, amém? Você pode fechar seus olhos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo que nasceu no teu coração, Pai. Obrigado, Pai, porque não estamos aqui, Pai, porque não tínhamos nada para fazer, mas estamos aqui por causa de uma convocação divina, Pai. Queremos, Senhor, na unção nesse ambiente para abrir os nossos olhos espirituais acerca do assunto do tempo do fim, Pai. Te rendemos graças porque sabemos que o Senhor é o maior interessado em que a gente conheça aquilo que o Senhor já determinou na sua palavra sobre as coisas que em breve devem acontecer. Eu te rendo graças porque existe uma graça nas nossas vidas para que a gente compreenda esse assunto, Pai. Te louvamos, Senhor, por um tempo não apenas de informação, mas um tempo onde esse conhecimento irá gerar temor nas nossas vidas e vai mudar a forma como nós vivemos para o Senhor nessa terra, Pai. Te louvamos, Senhor, por um tempo de consciência de eternidade e brevidade de tempo instaurado nos nossos corações e a nossa vida nunca mais sendo a mesma, Pai. Te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vai ter três tempos, um hoje e dois amanhã. E realmente amanhã a gente vai começar a entrar um pouco mais profundo. Mas antes da gente entrar um pouco mais profundo, a gente vai ter que começar do básico, porque se a gente começar do profundo, algumas pessoas não vão conseguir acompanhar, então a gente vai começar do básico nessa noite, amém? Mas você pode ter certeza que o básico já é suficiente para mudar a vida de muito cristão. Na verdade, tem muito cristão que ele não vive como Deus espera que ele viva, porque ele não sabe nem o básico do Evangelho, amém? Então vamos comigo lá em Hebreus, no capítulo 6. Livro de Hebreus, capítulo 6. Deixa aberto aí no versículo 1. Hebreus, capítulo 6. Deixa aberto no versículo 1. Então, só para você saber, a escatologia, que é a matéria que estuda sobre o assunto do tempo do fim, ou das últimas coisas, ela pode ser dividida em escatologia geral e escatologia individual. O que é escatologia geral? São aqueles eventos que Deus, de forma soberana, determinou que vai acontecer. Então, por exemplo, Jesus está voltando, amém? Ah, eu não creio. Ele vai voltar assim mesmo. Amém? Ele não depende de ninguém crer para voltar. Isso aí já está determinado pela soberania de Deus que vai acontecer. Amém? Então, a escatologia geral fala dos eventos que vão acontecer. Com o homem crendo ou não, vai acontecer porque de forma soberana Deus estabeleceu. Amém? Agora, a escatologia individual fala em que grupo a gente vai estar quando esses eventos começarem a acontecer. Então os eventos vão acontecer? Vão. Mas a escatologia individual diz que grupo, que parte nós vamos tomar quando esses eventos do tempo do fim começarem a acontecer. Amém? Então em Hebreus capítulo 6, no versículo 1, o escritor diz assim, Hebreus capítulo 6, no versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares. Fala comigo, princípios elementares. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Pronto, Hebreus está chamando isso aqui de princípios elementares. A nova versão tradicional, existe uma versão que chama isso aqui de ensinamentos básicos. A nova tradução da linguagem de hoje chamou isso aqui de primeiras lições. O que você tem que entender? Você tem que entender que a Bíblia está dizendo que isso aqui é o básico. O básico que todo cristão tinha que saber são esses 6 assuntos. Quais são os 6 assuntos? Fala comigo. Arrependimento de obras mortas. Fé em Deus. Batismos. Imposição de mãos. Ressurreição dos mortos. E juízo eterno. Todo cristão tinha que saber isso aqui. Hebreus está chamando isso aqui de básico. Princípios elementares. Amém? Para você ter uma ideia, um cristão que não sabe esses 6 assuntos é como um advogado que não entende de lei e de Constituição. É como um médico que não entende de química, de biologia.
É como um engenheiro que não sabe fazer conta de mais ou de menos. Então, Hebreus está chamando isso aqui de básico. Amém? Agora, dos 6 assuntos básicos, 2 estão ligados a futuro. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém? Eu vou te dizer o que acontece quando um cristão não sabe esses 2 assuntos. Esses 2 assuntos são os únicos 2 dos ensinamentos básicos que vão acontecer no futuro. Quando o cristão não sabe sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, ele não pensa sobre o futuro. O que ele pensa? O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Que carro que eu vou andar? Qual é a marca da roupa que eu vou usar? Ele está interessado só no agora. Mas quando ele entende o que a Bíblia fala sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, isso vai mudar a forma como ele vive. Porque ele entende que quando Jesus voltar, ele vai precisar prestar contas da sua vida. E esse entendimento sobre esse assunto muda a forma como o cristão vive para Deus nessa noite. Amém? Aleluia. Então, vamos comigo lá em João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ver aqui no versículo 21. João, capítulo 11. Vamos ver aqui no versículo 21. João, capítulo 11, no versículo 21. Esse aqui é o momento que Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. E diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. O que ela disse? O que ela disse? Eu acho? Eu torço? Eu espero? Tomara. O que foi que ela disse? Eu sei. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. E ele não estava em Betânia, ele viajou para Betânia, quando ele soube que Lázaro estava doente. A mulher já estava botando a culpa nele. Se tu tivesse aqui, meu irmão nem tinha morrido. Nem perguntou como foi de viagem, nem perguntou. Já botou logo a culpa nele. Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressurgir. Ela disse: eu sei que ele é de ressurgir na ressurreição do último dia. Amém? Presta atenção. Quando Marta disse isso, Marta não tinha Novo Testamento na mão. Jesus nem tinha morrido e ressuscitado ainda. E ela disse: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Como é que ela sabe disso? Se nem existia Novo Testamento ainda. Porque desde o Antigo Testamento, Deus está ensinando sobre ressurreição dos mortos. É por isso que Hebreus chamou isso aqui de princípio básico. Desde o Antigo Testamento, Deus ensina sobre ressurreição dos mortos. Amém? Vamos ver isso lá no Antigo Testamento? Vamos comigo lá em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, vamos ver aqui no versículo 19. Isaías, capítulo 26, no versículo 19. Olha o que Isaías diz. Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz os seus mortos. Está aqui no Antigo Testamento. O meu cadáver viverão e ressuscitarão. E ele termina dizendo: a terra dará luz os seus mortos. Amém? Vamos comigo lá em Jó, capítulo 19. Livro de Jó, capítulo 19. Vamos ver aqui no versículo 25. Livro de Jó, capítulo 19, no versículo 25. Diz assim, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, virei a Deus. Presta atenção para cá. Olha o que Jó crê. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor de Jó? Quem? Porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Amém? Olha o que Jó crê. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, lá no final da história, ele vai chegar nessa terra. Mas quando ele estiver nessa terra, eu já vou estar morto. Mas ele disse, o meu corpo vai ser revestido da minha pele. E na minha carne eu vou vê-lo. Amém? Tanto Jó quanto Isaías não acreditam que vão passar a eternidade no céu vagueando como espírito. Eu esqueci de dizer, às vezes eu falo em japonês, amém? Eu vou falar em português, amém? Tanto Jó quanto Isaías não acreditam que vão ficar no céu vagueando como espírito. Eles acreditam que vão ressuscitar e voltar para um corpo. Amém? Tu sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muito assunto da Bíblia, o nosso entendimento sobre muito assunto da Bíblia, não veio da Bíblia. Tem muita coisa que a Bíblia fala que quando a gente vai entender, o nosso entendimento não veio da Bíblia. E veio da onde? Tom e Jerry, Pica-Pau, veio daí, meu amigo. Você não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui acreditam que depois que Jesus voltar, você vai ficar voando nas nuvens, tocando harpa e gritando santo, santo, santo para sempre? Tu entende porque tem gente que nem quer que Jesus volte? Por quê? Porque ele nem sabe o que vai acontecer. Ele está pensando que vai nascer um par de asa nas costas, aí ele vai ficar voando nas nuvens, tocando harpa e gritando santo. Quem é que quer fazer isso, irmão? Aí ele não quer trocar essa vida que ele tem. Ah não, espera mais um pouquinho, Senhor. Por quê? Porque eu estou ganhando tanto dinheiro agora. Ô Senhor, espera mais um pouquinho. Ô Senhor, espera mais um pouquinho, eu estou quase para casar. Ele está pensando que quando Jesus voltar, a vida dele vai ser pior do que é hoje. Mas você sabe o que Paulo disse? Que é incomparavelmente melhor. Você sabe por que o cristão não deseja a volta de Jesus? Porque ele nem sabe o que Jesus vai fazer conosco depois que ele voltar. Mas quando você entender o plano que Jesus tem para a sua noiva na terra, você vai desejar como os apóstolos desejavam. Ora volta, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, só para você saber, quantos sabem aqui que Deus não muda? Deus muda ou não muda? Então, bora lembrar como foi que Deus criou Adão. Deus criou Adão dentro de um corpo na terra. Ok, eu falei a maior da novidade da noite, eu vou falar de novo. Amém? Como foi que Deus criou Adão? Ele não criou Adão como espírito no céu. Ele criou Adão dentro de um corpo na terra. O plano de Deus para o homem não vai mudar. Eu não sei se tu está entendendo, se tu não está acreditando. Eu não ia nem entrar nisso aqui. Bora lá rapidão em Apocalipse 21. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vamos ver aqui no versículo 1. Apocalipse capítulo 21, no versículo 1. Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui é um consenso entre os estudiosos, que isso aqui é a eternidade. Versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Qual é a cidade santa? A nova Jerusalém, que descia do céu. Ela está fazendo o quê? Descendo do céu. Descendo do céu para onde? A terra. Descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha o que João diz: eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. E ele ouve uma voz gritando: e Deus habitará com eles. Deus habitará com eles aonde? Na terra. Deus habitará com eles nessa cidade que desceu. Amém? Amém, Amém, irmão? Amém. Irmão, eu não vou entrar nisso aqui não. Eu tenho que voltar aqui para o assunto de hoje, tá bom? Mas presta atenção. Eu não estou dizendo que você não vai para o céu. Eu não estou falando isso não. Amém? Amém. Você vai para o céu. Amém? Amém? Tu não vai morar lá.
Porque a Bíblia termina dizendo que o céu vai descer e Deus vai descer para a terra para morar na terra com o homem. Amém? Eu acho melhor a gente começar mais devagar. Amém? Bora começar mais devagar. Então, boa noite a todos, graça e paz. Eu me chamo Leonardo, amém? Bora começar do comecinho aqui. Amém? Meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia morar no céu, pois é, não vai não. Oh, meu Deus do céu. Bora lá em Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, no versículo 26. Vamos ver aqui. Tiago, capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 26. Tiago, capítulo 2, no versículo 26. Quantos aqui vão para o céu? Vão para o céu? Não, levanta a mão, tu vai para o céu, gente. Amém? Mas tu vai voltar, amém? Quando Jesus voltar, tu vai voltar com ele. Oh, meu Deus, a gente quer ficar no céu, né? Tiago, capítulo 2, no versículo 26. Vamos ver aqui, Tiago 2, 26. Diz assim, ó. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha o que Tiago diz. O corpo sem o espírito é morto. Amém? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num velório de um cristão. E aí você olha para aquele corpo, você sabe que ele não está ali. Sabe ou não sabe? Por que ele não está ali? Porque ele não é aquele corpo. Ele é um espírito que estava naquele corpo. E quando o espírito dele partiu para estar com o Senhor. Amém? Então Tiago está dando a definição do que é morte física. O que é morte física? É a separação do espírito humano daquele corpo. Amém? O corpo sem espírito é morto. Então quando o crente morre, o espírito vai estar com o Senhor e o corpo vai para o cemitério. Amém? Então fala comigo, a morte física é a separação do espírito e o corpo. Amém? O que é ressurreição? É a reunião daquele espírito voltando para o corpo. Amém? Do jeito que a morte é a separação, o espírito saindo do corpo, a ressurreição, não estou falando de reencarnação. Amém, irmão? Estou falando de ressurreição. Aquele espírito volta para o mesmo corpo. Ele não vai voltar como uma vaca, um besouro. Ele vai voltar para aquele mesmo corpo que ele tinha antes. Amém, irmão? É só você se lembrar da ressurreição de Jesus. Ele voltou para o mesmo corpo que ele tinha antes. Ele era a mesma pessoa de antes. Amém? Então, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui no versículo 26. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 26. Vamos ver o que Paulo fala aqui. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 26, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha como Deus chama a morte: inimigo. A morte não é um aliado, a morte não é um instrumento, a morte é um inimigo. Amém? O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte física vai ser a última coisa que Deus vai vencer. Amém? Então preste atenção. Se você quiser saber qual é a vontade de Deus para o homem, é só você ver Gênesis capítulo 1 e 2. O homem cai no 3. Então, qual é a vontade de Deus para o homem? Gênesis capítulo 1 e 2, antes da queda. No capítulo 3, o homem cai, o homem peca. E tudo que entrou por causa do pecado vai ter que sair. Porque Deus vai restaurar todas as coisas como desde o princípio. É por isso que a morte vai ser vencida. Não existia morte na ideia original de Deus. Ela vai ter que sair. Amém? Agora presta atenção. Imagina aí, a morte, a pessoa morreu, um cristão morreu. A morte está segurando ele. Como é que Deus vai vencer a morte na vida de uma pessoa que morreu? Desmorrendo ele. Aleluia! Calma que foi muito profundo. Eu vou dar um tempo para te pegar a revelação. Amém? Presta atenção. A morte está segurando uma pessoa. Atos 2 diz que a morte não conseguiu reter Jesus, por isso ele ressuscitou. Então a morte está segurando pessoas. Como é que Deus vai vencer a morte na vida de um morto? Ressuscitando. Amém? É por isso que é importante você entender o que é a ressurreição de Jesus.
A ressurreição de Jesus não é só Jesus estava morto, agora Jesus está vivo. Não, a ressurreição de Jesus é Jesus vencendo a morte. A Bíblia diz que a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele venceu sobre a morte e agora ele reina para sempre. Amém? É por isso que a morte, é por isso que todos vão ter que ressuscitar, porque a ressurreição é Deus vencendo a morte na vida das pessoas. Amém? Vamos lá em João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ver aqui no versículo 28. João, capítulo 5, no versículo 28. Vamos ver o que Jesus fala aqui. João, capítulo 5, no versículo 28. Jesus diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos... Quantos? Todos. Quantos? Todos. Vai escapar alguém? Não. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Imagina um cemitério aí nessa hora, meu amigo. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então deixa eu explicar uma coisa. Onde é que Lázaro mora hoje? Lázaro aqui, irmão de Marta, que a gente abriu o seminário falando dele. Onde é que Lázaro mora hoje? Lázaro mora onde hoje? Irmão, ó, só para você se lembrar, Lázaro morreu de novo, tá bom? Não, tem gente que não está acreditando. Eu vou ter que explicar isso aqui. Pera aí, rapidão. Ó, teu amigo Lázaro, aquele que tu amas, está doente. Aí lá vem Jesus. Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Jesus, pelo poder da ressurreição, ressuscitou Lázaro. Amém? Amém. Quantos lembram que Lázaro ressuscitou? Amém. Mas deixa eu te falar, Lázaro morreu de novo, irmão. Tem gente que não está acreditando. Irmão, Lázaro não está mais vivo, amém? Ele não está mais, ele morreu de novo. Tem gente que não está acreditando que Lázaro morreu de novo. Lázaro está no céu porque ele morreu de novo. Amém? Amém? Então, alguma coisa, uma doença matou ele, Jesus ressuscitou ele e ele continuou vivo por um tempo, porque depois ele morreu de novo. Todas as pessoas da Bíblia que ressuscitaram, elas voltaram a morrer, irmão. Lázaro morreu de novo, Eutico, que Paulo ressuscitou, morreu de novo, Dorcas, que Pedro ressuscitou, morreu de novo. Todas as pessoas da Bíblia que ressuscitaram voltaram a morrer, menos um, menos Jesus, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou para nunca mais provar da morte. É dessa ressurreição que a gente está falando. A gente não está falando do milagre da ressurreição, a gente está falando da doutrina da ressurreição dos mortos. Jesus disse que vai chegar uma hora em que todos os que se acham nos túmulos vão ouvir minha voz e vão sair. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então fala comigo, ressurreição da vida e ressurreição da condenação. Então, doutrina da ressurreição não é para evangélico. Todos os que se acham nos túmulos vão sair, amém? Mas Jesus dividiu a ressurreição em dois grupos, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação, amém? Vamos estudar a primeira ressurreição para a vida. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui no versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 20. O apóstolo Paulo fala assim, esse capítulo inteiro, 15 de Coríntios, ele está falando sobre ressurreição, ele está defendendo o assunto da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 20, Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou o primeiro dos que dormem. Fala comigo, Cristo foi o primeiro. Amém? Então, ele não foi o único, ele foi o primeiro, porque depois dele vai vir um monte de gente. Amém? Então, versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Paulo fala, todos serão vivificados, mas cada um, porém, por sua própria ordem. Essa palavra ordem no grego é a palavra tagma, é uma palavra militar
Para você entender o significado, é mais ou menos assim, ó. Imagina, por exemplo, o desfile de 7 de setembro. Aí lá vem o exército desfilar. Todo o exército vai desfilar. Mas primeiro vai, eu não sei nem se é essa a ordem também, só estou dando um exemplo. Primeiro vai a infantaria, depois vai a cavalaria, depois vai não sei quem, vai todo mundo, mas vai de grupo por grupo. Amém? Então Paulo está falando que todos vão ressuscitar. Mas não é assim, chegou a hora, galera, bora ressuscitar todo mundo. Não é assim, tem uma ordem aí. Amém? Então vamos ler o versículo 23 de novo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Então, quem foi o primeiro a entrar na ressurreição para a vida? Quem? Cristo. Quando? Na primeira vinda. Essa que ele veio há 2000 anos atrás. Morreu, passou 3 dias morto e ressuscitou para nunca mais morrer. Amém? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Quantos estão entendendo que ele está falando aqui de salvo, de crente, de igreja? Amém? Os que são de Cristo. Então, o primeiro a entrar na ressurreição para a vida, Cristo, Jesus, 2000 anos atrás. Quem são os segundos a entrar na ressurreição para a vida? A igreja. Os que são de Cristo. Amém? Quando? Na sua vinda. Quando Jesus vier para a igreja, é nesse momento que os crentes, eu não estou falando de pecador, estou falando dos que são de Cristo, os crentes que morreram vão ressuscitar para nunca mais morrer. Amém? Vamos continuar o versículo 51. No versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, aqui morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo, porque ele começou falando os que são de Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Paulo está explicando como será esse momento. A trombeta soará, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitam num corpo incorruptível. E nós que estivermos vivos nessa época, quem crê que vai estar vivo? Ok, pouca gente. Então infelizmente tem gente que crê que vai morrer. Eu creio que eu vou estar vivo nessa época aqui. Amém? Paulo disse: os que estiverem mortos em Cristo ressuscitam incorruptíveis, e nós que estivermos vivos temos o nosso corpo transformado para incorruptível. Amém? Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por que é necessário que esse corpo seja transformado? Porque a morte tem que ser vencida. A gente vai receber um corpo incorruptível e imortal. Amém. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então Paulo está falando que já tem uma palavra escrita. Qual é a palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Mas essa palavra ainda não se cumpriu. Quando ela se cumprirá? Quando Cristo vier buscar os que são de Cristo, os mortos em Cristo vão ressuscitar num corpo imortal. A Bíblia diz que eles vão olhar para a morte e vão perguntar para ela: e agora, morte, cadê a tua vitória? Existe um grito que está preso na garganta de todos nós, e não é contra a Alemanha, não, é contra a morte, porque ela ainda leva parentes, amigos, conhecidos, mas esse grito vai sair, irmão. Quando a gente receber nosso corpo incorruptível e imortal, a Bíblia diz que a gente vai olhar para a morte e vai dizer: e agora, morte, cadê a tua vitória? Amém? Aleluia. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que Paulo vai explicar um pouco mais sobre esse evento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 14. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 14. Eu vou falar uma coisa e você pega a revelação aí no ar. Amém? Escuta aí. Eu vou te falar e tu pega uma revelação no ar. Amém? Quando Cristo voltar, a morte vai morrer.
Vou dizer de novo para te pegar, amém? Quando Cristo voltar, a morte vai morrer. Porque ela vai ter que soltar todo mundo que ela está segurando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 14, Paulo diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ele está falando de crente aqui, igreja, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, vivos em Cristo, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Seremos arrebatados. Fala comigo, arrebatamento. Vamos ler o versículo 14 de novo e eu explico esse texto. Versículo 14, bora ler. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que Paulo está falando aqui? Presta atenção. Quando o cristão parte hoje, ele vai para onde? Ele vai para onde? Estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Amém? Amém. E o corpo dele vai para onde? Vai para o cemitério. Amém? Por que o corpo vai para o cemitério e ele vai para o céu? Porque ele não é um corpo, ele é um espírito que estava naquele corpo, e quando ele parte, ele vai estar com o Senhor. Amém? Então, todos os cristãos que partiram estão com o Senhor. Amém? Mas está tudinho sem corpo. E o plano que Deus criou para o homem é o homem dentro de um corpo na terra. Foi assim que ele criou Adão. Por isso que mesmo estando com o Senhor, quando o Senhor voltar, tudinho vai voltar com ele. É o que Paulo está falando. Quando a trombeta soar, Cristo vai trazer em sua companhia os que dormem. Ele está falando de quem? Ele está falando dos cristãos que estão lá com ele, que está tudo sem corpo. A Bíblia diz que quando a trombeta soar, Jesus vem e traz em sua companhia os irmãos que estão com ele. A Bíblia diz que Jesus para numa nuvem, e cada cristão entra no seu próprio corpo e ressuscita num corpo incorruptível e imortal. E nós que estivermos vivos não vamos precisar morrer para ressuscitar. Vivo mesmo, vamos ter nosso corpo transformado para incorruptível e imortal, e ele vai arrebatar nós para a casa do Pai. E isso tudo mais rápido do que abrir e fechar de olhos. Irmãos, mais rápido do que um abrir e fechar de olhos, tudo que você conhece sobre o mundo e a vida vai mudar. Amém? Aleluia. Então, vamos lá em Apocalipse capítulo 20 agora. Apocalipse capítulo 20. Vamos ver aqui no versículo 4. Apocalipse capítulo 20, no versículo 4. João está narrando aqui um período da tribulação, e ele fala assim, Apocalipse capítulo 20, no versículo 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Por que morreram? Por causa do testemunho de Jesus. Morreram por causa da sua fé, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, olha o que João está falando. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Eles não aceitaram a marca, nem fizeram uma imagem, nem se dobraram a ela. Amém? Então, a gente não vai dar tempo de falar disso aqui, mas João está narrando o período da tribulação aqui na terra. O anticristo está na terra, junto com o falso profeta. A Bíblia diz que as pessoas estão aceitando a marca, fazendo uma imagem e adorando a besta. Mas João está vendo gente que creu em Jesus e que está sendo decapitado porque creu em Jesus e se recusou a adorar a besta e aceitar a sua marca. Amém? Então presta atenção. Mas João está vendo que esses que foram decapitados viveram para reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Presta atenção. Se eles foram decapitados e viveram,
Quantos estão vendo uma ressurreição aqui? Amém. Ok, pouca gente viu. Deixa eu perguntar de novo. Se eles foram decapitados, eles morreram, amém, irmão? Ninguém está vivo sem cabeça, amém? Então, eles foram decapitados por não aceitar o sistema do anticristo e pela fé em Jesus. Então morreram. Mas esses que morreram, viveram para reinar com Cristo 1000 anos, amém? Quantos estão vendo uma ressurreição aqui? Pronto. Então, só para eu resumir, porque não vai dar tempo da gente entrar, quando Jesus voltar, ele vai começar o reinado dele aqui na terra. Quanto tempo de reinado? 1000 anos ele vai estar aqui na terra. Jesus, que eu quero te lembrar que ele não é um vulto, não é uma nuvem, uma fumaça. Ele disse, toca aqui e vê que o Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Jesus em carne e osso vai voltar, sentar em Jerusalém e vai reinar na terra todinha. Amém? E a Bíblia diz que ele vai reinar por 1000 anos. Amém? Então, quando ele voltar para começar a reinar durante 1000 anos, esses que morreram na tribulação por não negar a sua fé, Jesus vai ressuscitar eles, para eles participarem do reinado de Cristo aqui na terra. Amém? Então, só para você saber, nesse momento que Jesus voltou para começar o seu reinado, todas as pessoas que morreram crendo em Jesus, desde Adão até a última pessoa da tribulação, todo ser humano na face da terra que morreu crendo em Jesus, ele vai estar ressuscitado, porque ele vai desfrutar do reinado de Cristo aqui na terra. Amém? Aleluia. Então, vamos ler o versículo 5 de novo. Os restantes dos mortos aqui no caso são os mortos sem Cristo, porque os com Cristo vão ressuscitar todos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É a ressurreição onde todas as pessoas que morreram desde Adão até a última pessoa da tribulação, se morreu crendo em Jesus, ele vai ressuscitar para reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Esta é a primeira ressurreição. Agora João falou, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E os pecadores vão estar como nesse momento dos 1000 anos? Vão continuar mortos. Porque vivo no reinado de Cristo só quem creu em Cristo. Amém? E quem morreu sem Cristo vai continuar morto. Mas depois que se completar os 1000 anos, Jesus vai se voltar para eles e vai chegar o momento deles. E aqui no versículo 11, agora a gente vai falar sobre a ressurreição para a condenação. No versículo 11 de Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, diz assim: Apocalipse capítulo 20, no versículo 11: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, mortos sem Cristo, porque os mortos com Cristo já ressuscitaram faz 1000 anos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos. Existe uma versão que fala a morte e o inferno. Quem tem essa versão aqui? Ah, tá aí. Olha. A morte e o inferno. Olha. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse é o momento que os pecadores vão ressuscitar. Quando você lê na Bíblia julgamento do grande trono branco, é o julgamento dos pecadores, não é o seu julgamento. O seu julgamento é o da igreja. A gente vai falar dele amanhã. Amém? Mas esse é o momento onde os pecadores vão ressuscitar. Que momento é esse? Depois que se completarem os 1000 anos. Então, eles vão estar mortos. Depois que se completar os 1000 anos, Jesus vai se voltar para eles e eles vão ressuscitar. A Bíblia diz que no julgamento dos pecadores, o livro da vida vai ser aberto. Para que o livro da vida vai ser aberto no julgamento dos pecadores? Justamente para mostrar que o nome deles não está escrito lá. Amém? Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou morte eterna, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então preste atenção. Quando uma pessoa parte sem salvação, que ela já está condenada no inferno, ela já está em tormento. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. É só você ler a história de Rico e Lázaro. O rico disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então a pessoa que parte sem salvação, ela já está sendo atormentada. Se ela está sendo atormentada, por que vai ressuscitar ainda? Porque ela está sem corpo. E todo ser humano tem que voltar para um corpo. Porque Deus criou o homem para estar dentro de um corpo. Ninguém vai ficar vagueando na eternidade sem corpo. Nem os salvos, nem os condenados. Todos vão voltar para um corpo. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar para um corpo. E com esse corpo, ele vai para o lago de fogo. O destino final de um pecador não é o inferno. A gente acabou de ler que o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. A morte e o inferno vai ser jogado para dentro do lago de fogo. O livro de Apocalipse diz que não existe ninguém lá hoje ainda. Por quê? Porque não chegou a hora da ressurreição. Apocalipse fala quem vai estrear o lago de fogo. A Bíblia diz que é o anticristo e o falso profeta. São eles que vão estrear o lago de fogo. Amém? Então, só para você entender, é mais ou menos assim. Se uma pessoa hoje, deveria ser assim, né, no sistema. Se uma pessoa hoje for pega em flagrante cometendo um crime, ela vai presa e ela vai ser conduzida para a delegacia. E na delegacia ela vai aguardar o julgamento dela. E depois que a sentença sair, ela vai cumprir a pena na penitenciária. O inferno é a delegacia. O julgamento do grande trono branco, ela vai receber a sentença. E ela vai cumprir a sentença no lago de fogo. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vá comigo lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ver aqui no versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23. Paulo fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus planejou o homem para ele ser um espírito, possuindo uma alma, e ele tem que estar dentro de um corpo. É por isso que todos vão ressuscitar. Amém? Então, do mesmo jeito que o destino final de um pecador não é o inferno, é o lago de fogo, o destino final do salvo não é o céu. Ele vai estar no céu enquanto ele está sem corpo. Mas ele vai ressuscitar e voltar para a terra, porque Deus criou o homem para estar na terra. Amém? Aleluia. Então, vamos falar sobre a outra doutrina, que é juízo eterno ou julgamento eterno. Por que é chamado de juízo eterno? Porque o resultado desse julgamento ele nunca vai mudar. Agora, é muito importante você entender que juízo eterno ou julgamento eterno não é para dar uma segunda chance de salvação para quem partiu sem Cristo. Irmão, se partiu sem Cristo, não tem como ele mudar esse resultado. Agora, é muito importante você prestar atenção bem aqui no que eu vou te falar. O último instante de vida de uma pessoa com Deus é muito particular. E muita coisa que você não sabe pode ter acontecido ali. Sabe, irmão, vou te falar uma coisa. Deus não vai passar por cima da palavra dele para abençoar ninguém. Mas a misericórdia de Deus pode fazer Deus fazer coisas que você nem desconfiava que ele fosse capaz de fazer. A gente tem uma pessoa no nosso ministério, que é Manuel Dias, a gente chama ele de Maneco. Eu vou contar isso porque ele conta isso publicamente na aula. Lá, ele mora em Campina Grande, e lá em Campina Grande existia um carnaval fora de época. Eu não sei se aqui já teve ou tem. Lá tinha carnaval fora de época, onde tinham vários blocos de carnaval, e ele era um dos organizadores de um dos blocos. E a mãe dele era uma crente fervorosa e ela fazia cultos domésticos. Todos os sábados ela fazia culto em casa. E sempre ele dava um jeito de fugir, meu amigo. Mas às vezes ela pegava ele e ele ficava lá sentado, obrigado, no sofá, assistindo o culto todinho, ouvindo a palavra obrigado. Algumas vezes ela conseguia pegar ele e ele ficava lá no sábado ouvindo o culto obrigado. E ele conta que estava lá no bloco, organizando o bloco, e ele conta que estava cheirando o negócio. Ele não diz o que era, mas eu acho que não era perfume de mulher que ele estava cheirando, era outra coisa.
E ele conta que estava cheirando. De repente ele deu uma cheirada tão louca que ele caiu e apagou. E ele conta que quando ele caiu e apagou, ele sentiu o espírito saindo do corpo e descendo. E quanto mais ele descia, ele dizia que ficava mais escuro e mais denso. E por causa da palavra, das palavras, dos cultos que ele ficava obrigado, ouvindo a palavra, ele, quando eu estava descendo, ele tinha uma consciência: eu estou partindo, e eu estou partindo sem Cristo. E quando ele estava descendo, ele conta que subiu um versículo que ele ouviu num culto desse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele diz que caindo ali, ele gritou: Senhor Jesus, me salva. E ele diz que mais rápido que ele desceu, uma força puxou ele e ele voltou para o corpo. E pela misericórdia de Deus, ele está vivo até hoje. Amém? Então bora imaginar a cena. A gente está lá no bloco, evangelizando, é claro, porque é só isso que a gente vai fazer ali. Amém, irmãos? Oh, não senti firmeza não. Amém, irmão? Amém. Então bora imaginar. A gente está lá no bloco evangelizando. Amém? E aí tá lá o rapaz cheirando. Pum! Morreu de overdose. Se perguntasse para ti, foi pro céu ou pro inferno? Tu ia dizer o quê? Você entende que existe muita coisa, cara, que pode ter acontecido no último instante que tu não sabe? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Pensa no lugar que a gente vai ter surpresa. É nesse céu, meu filho. É verdade.